Hoje eu vou te mostrar como eu preparo uma estátua impressa em resina para poder pintar. A ideia não é só mostrar todos os materiais e ferramentas que eu tenho. Eu vou explicar para que cada uma serve, como eu uso elas e quais são as que eu realmente indico e uso no dia a dia na prática, além das que eu não uso mais com tanta frequência. E o porquê. A peça que vai servir de exemplo é esse Hellboy da Tanuki Figures, e ele só foi impresso e montado para a gente entender o conjunto, mas ainda não teve nada de preparação. Até o final do vídeo a gente vai ter ele no primer e pronto para começar a pintura. O mais importante que eu quero te adiantar é que não existe uma ferramenta mágica que resolve tudo, mas sim a prática e a experiência que vão te mostrar a melhor forma de preparar cada parte, e eu vou compartilhar um pouco da minha aqui hoje. Bora lá? Antes de lixar ou colar qualquer coisa, eu paro para analisar a estátua. E essa é uma etapa que eu não vejo ninguém falando sobre. E é uma das coisas que não aparecem no resultado final de forma direta, mas é muito importante para evitar dor de cabeça ao longo do processo. Basicamente eu vou olhando o render do modelador, que aqui no caso é a Tanuki Figures, e eu meio que vou simulando na minha cabeça a pintura, a montagem, como eu pretendo fazer a embalagem disso no futuro, seja para enviar para alguém ou no caso de eu me mudar, como é que eu vou posicionar essa estátua dentro da caixa. Nesse ponto, os ímãs são bastante importantes, e eu vou mostrar mais pra frente como eu coloco eles na peça em detalhes. De novo, isso é uma coisa que vem e se aprimora com experiência. Mas se de 10 problemas tu conseguir evitar 5 ou 6 planejando as coisas antes, já é um tempo que tu vai ganhar pra fazer as coisas melhor e com menos desgaste mental lá na frente. Aqui eu vou separando as partes, pensando no material, no processo de pintura, e começo a me perguntar se eu vou fazer degradê ou algum tipo de gradação de cor no aerógrafo, qual a cor predominante de cada peça, é uma cor fácil de cobrir, precisa de mais processos para ficar bom, os detalhes vão ser no pincel, vou usar máscara, já posso deixar alguma coisa colada para facilitar ou é melhor colar depois da pintura? Vai aparecer uma marca de divisão se eu colar depois da pintura? Quais partes que vão ser coladas precisam de preenchimento? Que tipo de preenchimento eu vou usar? Massa epóxi, resina? Se alguma parte não puder ser colada antes ou depois, eu vou ter que colocar ímãs. No Hellboy, por exemplo, o braço com a espada fica num ângulo bem frágil em relação ao corpo. Por transporte, envio ou até uma mudança, isso é um ponto que pode quebrar. Então, como o encaixe permitia, faz sentido deixar o braço removível com um ímã. Esse tentáculo que enrola a perna do Hellboy e une ele na base também é outro ponto que eu queria separar, porque eu acho importante, no mínimo, o personagem sempre ser separável da base. O tamanho do ímã também entra nessa análise. Eu preciso saber se eu tenho o ímã certo, se existe volume suficiente dentro do encaixe, e se ele vai ter força para segurar a peça. Se o encaixe for fino demais, talvez o ímã não seja uma opção. Nesse caso, pode ser melhor deixar a parte separada para colar depois. É preciso planejar e fazer uma combinação entre o que a peça pede e o que eu realmente consigo fazer na prática. Tipo um bom meio termo entre o ideal e o possível. E todas essas perguntas são importantes para guiar o processo de preparação. E eu sei que pode parecer complexo, mas depois é quase automático. E uma dica que ajuda agora no começo é tu fazer anotações nessa parte. Aí não precisa ficar tudo na cabeça. Depois do planejamento, eu já adianto a colagem das partes que encaixam bem e que não vão atrapalhar a pintura ou os reparos que ainda vou precisar fazer depois. Desse jeito eu vou diminuindo o número de peças que vão se acumulando. No caso do Hellboy, a capa e algumas partes da base podiam ser unidas agora. Tem uma regra simples que eu uso. Se a emenda vai precisar de preenchimento para ficar invisível, normalmente é melhor resolver isso antes da pintura. A base, por exemplo, era dividida em várias partes, e os encontros entre elas não ficavam totalmente perfeitos. Se eu deixasse para colar só no final, a emenda ia aparecer na peça pintada. Então eu prefiro transformar a base em uma única peça, preencher tudo que é necessário agora e trabalhar a superfície como um conjunto. Também é importante lembrar que a cola seca não é a mesma coisa que cola curada. Eu geralmente uso cola epóxi de 2 partes em tudo que for possível e cola cianoacrilato, também conhecido como super cola ou super bonder, nas partes pequenas e de detalhes que exigem precisão. Às vezes também aplico as duas em áreas grandes, porque a supercola seca mais rápido e ajuda a segurar enquanto a epóxi seca, mas sem misturar elas diretamente. A cola epóxi de 2 partes seca em 5 a 10 minutos, mas a cura final com resistência máxima dela é só depois de mais ou menos 24 horas, dependendo de cada marca. Isso também se aplica à supercola. Por mais que pareça que ela está seca e as partes estão unidas, porque ela adere bem no começo, é importante esperar o tempo certo antes de movimentar ou forçar. Para segurar e imobilizar as partes enquanto a cola seca, eu uso esses elásticos, que ajudam bastante. Assim, até a aderência da cola aumenta, porque evita qualquer movimento que cause pequenas descolagens entre as partes soltas ou só encostadas.
Nessa parte eu vou mostrar várias ferramentas, porque todas elas podem ter alguma utilidade em algum momento, e algumas também podem ser de mais fácil acesso ou mais baratas para adquirir e poder estar incluindo no teu processo. Mas a lista que ficou no meu processo é bem menor do que parece. Antes de começar, eu preciso falar um pouco sobre segurança e organização, ou seja, sobre EPI principalmente. Luvas de nitrilo são práticas, baratas e evitam que o pó da resina entre em contato com a pele. Mas além disso, a nossa pele produz óleos naturais e suor que podem grudar na superfície da peça. Isso atrapalha a aderência da tinta e pode fazê-la descascar ou manchar depois e durante todo o trabalho feito. Por isso eu tento sempre usar luvas, mas também tento manter a mesa limpa entre os projetos. Ainda assim, eu evito largar a peça desprotegida diretamente na mesa. Eu sempre tento colocar em cima de um papel toalha ou alguma coisa do tipo, porque a tinta sem verniz é muito frágil e também pode arranhar com facilidade, principalmente quando ela não está 100% curada, ela está só seca. A máscara de pó é suficiente para lixar, mas como eu já tenho a máscara com proteção de vapores químicos que eu uso para lidar com a resina e o álcool, eu acabo usando ela mesmo. A proteção é superior. Óculos de proteção também é importante, principalmente na hora de remover suporte, lixar ou usar uma retífica. Um fragmento de resina ou até um pedaço de ponteira pequeno pode voar no olho, coisa que eu garanto que ninguém quer sentir na prática. Começando pela retífica com fio, eu já usei bastante ela, mas hoje ela é grande e meio bruta demais para esse tipo de acabamento. Ela também dependia de um acessório de precisão que eu estraguei, então ela deixou de ser uma ferramenta que eu pego naturalmente para esse trabalho. Ainda aparece aqui porque tem situações onde a potência dela faz sentido, principalmente para trabalhos maiores e menos precisos. Mas não é a minha primeira escolha e acaba ficando só para situações mais específicas. O aspirador de unhas de manicure entra junto aqui. Foi uma solução bem prática que eu vi num vídeo da Lute Studios, e ele reduz a poeira que fica circulando no ar enquanto eu lixo. Isso faz diferença tanto para a saúde quanto para limpar o ambiente depois, porque a poeira da resina é muito fina e vai parar em cima de tudo. Para quem não tem essa ferramenta, também vale uma gambiarra que eu usava antes, e ainda uso às vezes quando eu vou fazer muita sujeira. Eu simplesmente prendo a ponta de um aspirador de pó ligado em uma cadeira num ângulo que fique confortável para puxar o pó de onde eu estou lixando. Ele é menos prático do que o aspirador de manicure, mas é mais forte. Então, para coisas como corte com disco na retífica e quando eu vou lixar áreas muito grandes com essa ponteira de escova, ele serve muito bem. Falando nessa ponteira de escova, ela é extremamente útil e vem em várias cores, e cada cor representa um grão de abrasividade diferente. Só que infelizmente ela não encaixa na minha retífica bateria. Eu ainda vou encontrar uma que sirva, só que aqui fica a dica que é sempre importante prestar atenção na bitola dos bits e na compatibilidade com o teu equipamento antes de comprar as ponteiras. Essa aí eu uso principalmente para limpar a marca de suporte em áreas grandes e lisas, onde não tem nenhuma textura importante que eu possa acabar estragando. Agiliza bastante e deixa tudo muito liso. Aí falando agora sobre a Pen Sander vibratória, ela entra como uma ferramenta de situação. Mas pra ser sincero, eu acho que eu uso ela mais porque eu gastei e comprei, do que necessariamente porque ela é necessária. Ela é um pouco fraca e quase sempre é mais rápido eu só pegar uma lixa esponja ou lixa normal e fazer manualmente. Mas se eu preciso nivelar uma superfície plana em um lugar apertado, onde eu não consigo chegar direito com a mão, ela permite que eu leve o movimento de lixa até lá. E para esses casos ela serve bem. Mas eu não acho que compense um investimento só para esse tipo de situação. Falando agora sobre a minha ferramenta preferida, e a minha principal ferramenta elétrica hoje, é essa retífica sem fio da Fantic. Ela não é barata, mas ela é compacta, prática e me dá um controle para trabalhar as peças pequenas sem depender de tomada. Ela vem com um kit bem completo de ponteiras e eu já comprei algumas outras para usar junto. Tudo aqui é situacional e meio que vai ficando intuitivo qual ponteira usar para cada tipo de trabalho ou peça. Ela pode facilmente fazer todo o trabalho de preparação sozinha junto com algumas lixas comuns e outras mais finas. Além de que a bateria dela dura várias horas. Fantic, me patrocina, por favor. De resto, eu ainda uso muita coisa manual. Esponja lixa, lixa de papel e o suporte para lixa de papel. Que até pode parecer meio exagero, mas ajuda bastante quando é para lixar cabelo ou partezinhas que exigem uma atenção constante na lixa. A lixa esponja é o material que eu mais recomendo com certeza. Ter elas com graduação de 180 até 1500, 2000 vai adiantar a tua vida demais. Além de ser mais confortável do que lixa de papel, ela vai ajudar a aplicar pressão constante na superfície como um todo, e traz toda uma estrutura que a lixa de papel sozinha não dá. Também tem essas limas pequenas de precisão, e eu já usei bastante elas, mas hoje em dia, como eu tenho a retífica sem fio, elas meio que ficaram sem uso. Mas mesmo assim, eu acho elas bastante úteis e me serviram em vários projetos. E como eu disse, eu só não uso mais porque realmente é mais rápido fazer com a lixadeira sem fio.
Vale citar aqui também um borrifador com álcool e um pincel grande e macio para limpar um pouco a peça e ir tendo um vislumbre de como ela está ficando. Eu tiro o excesso de pó com o pincel e eu borrifo o álcool e passo de novo o pincel na peça para espalhar ele. Isso cria uma película na superfície que some com arranhões, marca de lixa e deixa tudo uniforme por alguns segundos. Isso ajuda a enxergar onde eu ainda preciso lixar, revela a marca de suporte e qualquer coisa que eu ainda não tinha percebido. É um jeito de revisar sem ter que aplicar o primer cedo demais e depois ter que retrabalhar a peça mais vezes. Outras coisas que eu também uso são o estilete ou X-Ato para remover suportes com precisão, cortar pequenos excessos e trabalhar em cantos apertados. O alicate também entra principalmente nos suportes mais grossos ou quando eu preciso de um ponto de apoio para quebrar sem arrancar um detalhe junto. Então, de qualquer forma, às vezes a gente precisa adaptar ferramentas que não são exatamente para esse tipo de trabalho. E aí vai entrando a criatividade e a experiência para a gente poder ir encontrando soluções para os problemas. Antes de começar com os preenchimentos, esses são os materiais que vão entrar nesse processo: Milliput, Green Stuff, massa acrílica, resina UV transparente, a mesma que eu uso na impressora, super cola e papel toalha. Também uso ferramentas de escultura em argila, que ajudam bastante para moldar e esculpir as massas epóxi e de forma geral durante todo o processo de preparação. Também tem alguns arames e aços de latão que são muito úteis quando eu preciso criar mais estrutura para algum encaixe ou fazer alguma correção mais resistente. É raro, mas às vezes é preciso reforçar algo com metal para ficar 100%. Cada um deles tem um comportamento, um processo e dá um resultado diferente. E a escolha vai muito do que se comporta melhor em cada situação, textura e topologia de cada peça e caso específico. Começando com a resina UV transparente, eu gosto de usar ela para fechar fendas bem estreitas, onde a união dos encaixes ficou quase perfeita e ela não vai escorrer com facilidade para dentro, servindo só para sumir com a linha mesmo. Para isso eu vou aplicando com precisão usando esse tubinho com ponta fina de metal que eu comprei na Temo, e eu vou curando usando essa lâmpada UV de manicure, que fica apontada para a mesa o tempo todo e eu acho melhor do que uma lanterna UV, porque não me ocupa nenhuma das mãos. A resina UV também é muito útil para fechar buraco nas peças, esses que a gente faz para a resina circular quando a gente quer imprimir oco. Só que para evitar que a resina entre lá dentro sem curar, eu faço uma buchinha de papel toalha bem compactado e eu pingo uma gota de super cola, que eu coloco no mesmo tipo de tubinho que a resina UV, só que transparente. E assim o papel absorve a cola, espalhando ela e aumentando a área de contato com o ar. Assim a cola seca bem mais rápido e já cria uma base suficiente para eu pingar a resina em cima e já curar ela com a luz UV. E aí colocando o tanto que for necessário até ficar com um leve relevo que eu corrijo depois com a lixa. Também vale mencionar que eu deixo essas peças onde eu apliquei resina durante alguns minutos na máquina de cura UV ou no sol, para garantir que tudo foi completamente curado. Tu não quer resina mal curada dentro da tua peça, acredite. Antes de te mostrar como é que eu uso Green Stuff e Milliput, que são massas epóxi de duas partes, tipo Durepox, eu preciso mostrar como consertar alguns encaixes ruins e eu vou colocar imã no tentáculo que une o Hellboy com a base, porque vai ser muito mais fácil fazer isso agora do que depois que for tudo uma peça única. Então eu já vou adiantar essa etapa. Encaixe ruim é uma falha comum nas peças impressas em resina, porque eu pelo menos aproveito para deixar a maior parte dos suportes nessa região, preservando as outras áreas que vão ficar na vista sempre que possível. Aqui é uma questão de sentir onde que o encaixe está pegando, e isso nem sempre é muito óbvio, mas às vezes dá para sentir raspando ou travando, mais no começo, no final, de algum lado. Os encaixes também vão ficando marcados, o que ajuda a indicar onde precisa desgastar para corrigir. Às vezes é algo simples e rápido, só remover um pouquinho de excesso, e outras vezes eu preciso reconstruir ou adaptar a conexão completamente. Na estátua do Hellboy, eu quase precisei remover todo o encaixe para deixar a emenda o mais correta possível. Se tu tem uma impressora grande, às vezes tu consegue imprimir a base inteira de uma vez, e alguns modeladores fornecem esse arquivo junto. E também dá para fazer em alguns programas 3D, como o Blender ou no próprio fatiador, essa união. Em geral, tem vantagens e desvantagens nos dois processos. Imprimir em partes dá menos marca de suporte no geral, se manter eles fixados na parte interna, mas às vezes exige preenchimento, como é o caso aqui. Os modelos mais ideais vão ter bases e partes onde os detalhes se sobrepõem. E aí, quando a gente encaixa, uma coisa meio que acaba fechando sobre a outra de um jeito mais certinho, e aí a gente não precisa se preocupar muito. Como é o caso do próprio corpo do Hellboy. Os braços, a cabeça, as pernas encaixam de forma perfeita, e podem ser colados depois da pintura sem qualquer problema. Deixa aqui nos comentários qual foi o modelo que mais te deu dor de cabeça, e se vocês querem que eu traga um vídeo mostrando como escolher bons modelos 3D, e no que é preciso prestar atenção para descartar algumas furadas antes de gastar resina e se frustrar na preparação e na pintura.
Agora que eu consegui consertar esse encaixe, eu vou mostrar como eu coloco o ímã na peça e depois eu vou colar ela na base para a gente poder preencher tudo junto depois com massa epóxi. No Hellboy, eu vou limitar os ímãs só no estritamente necessário, mas em geral dá para colocar ímã em todo e qualquer lugar que tenha espaço para ele. Quanto mais dividida a peça, mais fácil de desmontar e transportar ela de um jeito seguro. E aqui, de novo, a micro retífica e alguns bits específicos ajudam a facilitar o trabalho. Idealmente eu quero um furo em que o ímã entre apertado, mas que não fique preso no meio do caminho, e nem sempre isso é uma tarefa tranquila, porque o espaço, principalmente na parte fêmea do encaixe, não tem um acesso dos mais fáceis. Depois que o ímã encaixa, eu uso super cola para fixar ele no lugar. Também uso papel toalha para criar um tipo de barreira lá dentro e ajudar a fixar o ímã, da mesma forma que eu mostrei como preencher os furos antes. Esse papel junto com a cola vai virar pedra depois que secar, e vai ajudar a dar suporte para o ímã também sempre que for encaixar e desencaixar a peça. Nessa situação eu também uni 2 ímãs em cada lado. Como eu não tinha um ímã maior e eu tinha espaço para isso, foi um jeito de deixar o campo magnético mais forte e consequentemente fazer uma conexão mais segura. Essa gambiarra é útil quando a gente precisa de um ímã mais forte e tem espaço para fazer um mais comprido, além de aumentar a área de contato dentro do encaixe com o papel e a cola. Aqui também entra outra dica. Dá para usar fita crepe ou de máscara para evitar que a cola vaze e grude um ímã no outro. É melhor arrancar a cola da fita do que tentar separar a força do ímã junto com a cola. A fita também funciona como suporte para ajudar a nivelar o ímã na altura certa e também pode servir para corrigir algum ângulo de encaixe até a cola secar completamente e segurar o ímã na posição certa. Para uma segunda demonstração, o braço com a espada tem uma lógica um pouco diferente. Aqui o encaixe já funcionava bem mesmo sem o ímã. Então a ideia era só fazer um extra que mantivesse tudo 100% seguro. E ali só cabia um ímã mais discreto, mas que mesmo assim aguentava tranquilamente. Também foi mais fácil porque, como tinha furos laterais que eu ainda não tinha preenchido, eu podia colocar a cola por trás do ímã e garantir que ele ia ficar muito bem preso. Ímãs menores são mais fáceis de colocar e geralmente dá para aproveitar algum furo já feito na peça. Inclusive, falando nisso, eu estou mostrando todas essas técnicas para fazer furos e colocar ímã, mas na prática pode ser bem mais simples se a gente planejar isso antes de imprimir. No próprio Blender ou no fatiador, dá para deixar as cavidades dos ímãs prontas e no jeito para só chegar e colar eles. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês acham que vale a pena eu fazer um vídeo mostrando como fazer isso, minha configuração de suportes, etc. Aproveita e deixa um like se estiver gostando do vídeo. Quando o ímã já está no lugar e a cola já está firme e seca, de preferência ainda não curada, porque pode ser que precise ainda algum ajuste ou a gente fique na dúvida, o teste é simples, a peça encaixa, segura com firmeza e solta sem esforço excessivo. Ela é meio que puxada diretamente para o lugar certo. É bem satisfatório. Agora que eu já ajustei o encaixe e coloquei o ímã na parte que junta com o Hellboy, eu posso colar essa última parte da base com as outras que já estavam juntas e deixar com o elástico segurando para a gente preencher com o milliput na próxima etapa. Na base do Hellboy eu usei milliput, essa massa epóxi de 2 partes onde a gente corta um pedaço de cada cor, mistura bem com um pouco de água e vai amassando até ficar com uma cor única. Praticamente igual ao Durepox. E aqui eu já deixo uma dica. Pega metade ou menos do que tu imaginou que vai precisar. Porque eu pelo menos tenho mania de fazer demais. Então acaba sobrando e ela tem um tempo hábil de trabalho de 5 a 20 minutos, dependendo da umidade e da temperatura ambiente. Então não adianta fazer muito de uma vez, principalmente se tiver que ficar moldando e modelando ela, que foi o caso aqui. Essa base tem muita textura orgânica. Poros, furos, cascas e toda essa parada que parece um ritual de Cthulhu no cemitério. E aí, nessas situações, o milliput brilha, porque ele é como se fosse uma argila, dá para integrar bem nos espaços e imitar a textura que tem em volta. Excelente para esse tipo de situação que é preciso reconstruir detalhes. E aqui o processo é basicamente ir pressionando ele contra as fendas e ir ajeitando. Pincéis de silicone e ferramentas de escultura ajudam muito. E também é possível carimbar texturas nele, caso seja preciso. Eu não mostro isso aqui, mas nesse caso o ideal é usar um pouquinho de vaselina para ajudar a não grudar no objeto que vai dar a textura. Depois de preencher as emendas maiores da base, eu aproveitei o milliput que sobrou para mostrar como eu uso ele para fechar outros buracos também. É uma técnica que complementa a outra de papel, supercola e resina UV, mas tem a desvantagem de que precisa esperar a secagem e cura completa do milliput para dar acabamento. E aqui pode levar de 1 a 3 dias dependendo do clima. Quanto mais frio e úmido, mais vai demorar e ele precisa estar completamente seco para a gente poder lixar e dar o acabamento final. Outro detalhe importante é tirar o pó das peças antes de fazer esses preenchimentos, para evitar que ele descolhe depois de seco. Aqui eu também testei uma coisa que eu nunca tinha usado, pelo menos não em impressão 3D, que é massa acrílica ou plástica branca. E eu acho que dá para usar para corrigir superfícies maiores e alisar imperfeições finas.
Mas pro que eu queria aqui, ela não serviu muito bem, ou talvez faltou experiência da minha parte. Mas acho válido vocês experimentarem e tirarem as próprias conclusões, até porque não é um material caro. Ela deixa uma textura um pouco porosa depois de seca, mas dá pra lixar bem fácil por cima. Eu conheço pessoas que usam bastante, mas eu ainda tenho que testar mais e ver se eu vou me acostumar e incluir isso na minha rotina de preparação. É sempre importante a gente testar novos métodos e materiais, porque na prática cada um vai facilitar a solução de algum problema diferente, e isso só se descobre experimentando. Uma das frestas da capa eu já tinha corrigido com resina UV, como eu mostrei antes. Só que na outra fresta era uma situação diferente. A situação pedia Green Stuff, uma massa epóxi de 2 partes parecida com Milliput ou Durepox. Só que ela é muito mais borrachuda e viscosa. Ela é mais difícil de trabalhar, só que ela é perfeita se o objetivo é imitar texturas com mais precisão. É um pouco complicado de explicar quando que usa uma ou a outra, mas se eu tivesse colocado Green Stuff na base, eu ia passar trabalho para conseguir apertar ela nas frestas sem quebrar os detalhes em volta e deixar tudo unificado. Já no caso do sobretudo, como eu precisava de textura de couro, dobras e eu tinha mais espaço para trabalhar, eu consegui aplicar melhor o Green Stuff, ainda que com um pouco de trabalho para nivelar e apertar contra as frestas para deixar tudo como se fosse uma coisa única. Se eu tivesse usado o Milliput aqui na capa, provavelmente também ia funcionar bem nesse caso, mas como eu queria mostrar as duas técnicas e o Green Stuff se adequava um pouco melhor, eu optei por ele. Algumas pessoas dizem que misturar Green Stuff e Milliput cria a massa epóxi perfeita, parecida com a da Tamiya. Eu ainda não testei isso, mas em geral, nenhuma é necessariamente melhor do que a outra. Cada uma tem um manuseio e comportamento específico, e vai ser melhor para uma situação ou outra. Depois de todas as etapas de preparação de superfície, preenchimento de buracos, colocação dos ímãs e tudo mais, quando eu já não enxergo mais nada para corrigir com álcool, eu lavo todas as peças, tomando cuidado para não entrar água dentro delas, porque depois para secar é um saco. E essa etapa é importante antes do primer, porque garante que o pó da resina lixada não vai atrapalhar a aderência do primer. Aí então, eu aplico ele em tudo, como eu já estou mostrando aí no vídeo, com o primer da Vallejo que eu tenho gostado bastante. O primer forma uma película que unifica toda a superfície da peça, e aí fica muito mais fácil de notar qualquer marca de suporte, linha de impressão, diferença de textura, e qualquer relevo que o preenchimento possa ter deixado. Por isso, o primer ele não é o final da preparação. Ele é só mais uma etapa para facilitar a vida. Até porque ele também preenche um pouco algumas marcas e nivela a topologia da peça, ajudando a sumir com alguns arranhões e marcas mais sutis. É importante deixar o primer secar e curar completamente, pelo menos por metade de um dia e idealmente durante o dia inteiro, para ele aderir completamente e ficar mais fácil de trabalhar em cima depois. Aqui a gente já consegue notar com clareza onde é que a gente pode precisar revisar a preparação. E aí eu vou olhando peça por peça, e é bom lembrar nesse ponto de observar a direção dos suportes, porque ajuda a prever onde eles podem ter deixado marcas, agora que não está tão fácil de notar diretamente. E aí é voltar e ir repetindo etapas, lixar de novo, e usar a ferramenta que for mais adequada. E isso pode acontecer mais de uma vez. Quase sempre é assim, na verdade. Não tem um número certo de aplicações de primer, embora o ideal seja não precisar de muitas, porque o primer também pode comer alguns detalhes. Quanto mais a gente conseguir observar e corrigir de uma vez só, melhor. Mas é importante não esquecer de limpar o pó das peças de novo antes de reaplicar o primer e deixar ele secar bem antes de lixar em cima de novo. Não é preciso reaplicar por cima de tudo. Pode ser só onde tu lixou. Como critério de qualidade, eu geralmente comparo com as áreas que saíram limpas e prontas da impressão, e tento preservar a textura original da escultura o melhor que eu consigo. Principalmente onde eu tive que recriar texturas e formas com a massa epóxi. E é isso, a parte mais chata do processo, mas quanto mais bem feita, mais ela vai potencializar o resultado final da tua pintura. E no fim, o resultado é esse. Uma peça montada, com as emendas bem resolvidas, encaixes ajustados e a superfície pronta para toda a criatividade que a gente vai colocar em cima. A preparação é a etapa que a gente não vê a hora de terminar e se ver livre. Mas também é a mais importante junto com o planejamento. Porque nada me desanima mais numa pintura do que ver marca de suporte aleatório quando eu já tô lá nas últimas etapas, ou pior, ver coisa que não se une direito quando já tá tudo pintado e eu preciso ficar corrigindo encaixes, suando para não estragar tudo que eu já pintei. Mas agora, a princípio, o Hellboy tá pronto para a próxima etapa. E ele vai aparecer num vídeo futuro aqui no canal com uma pintura homenageando o criador dele, o Mike Mignola. Se tu não quer perder esse vídeo e muitos outros que eu ainda vou postar, se inscreve aqui no canal. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e um comentário aqui embaixo. Eu leio e respondo todos. Muito obrigado de verdade por ter acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo e falou!